Olá, em nossa aula de História do Brasil, vamos falar um pouquinho hoje do processo de independência do Brasil. Aquele processo que vai culminar com nossa independência política em 1822. E tão importante quanto entender esse processo, também vai ser, no final da aula, a gente comparar o processo de independência do Brasil com os processos de independência da América Latina, que é ao nosso lado, que realmente é um tipo de questão que costuma ser cobrado, certo? Por que o Brasil virou uma monarquia, enquanto nossos vizinhos viraram uma república? É sobre isso que a gente vai discutir também. Então, para a gente poder introduzir esse assunto, a gente tem que lembrar que logo antes da independência, houve o período que a gente chamou de período joanino. Deixa eu lembrar aqui para vocês. Período joanino é quando a família real portuguesa e boa parte da corte portuguesa está no Brasil, fugindo de Napoleão, certo? Entre 1808 e 1821, e que é a véspera da nossa independência, né? A independência acontece no ano seguinte. Então, é claro que existem conexões muito diretas entre a nossa independência e esse período que veio logo antes. Então, para a gente lembrar os pontos principais desse processo, desse período joanino que a gente está falando aí. A corte portuguesa, né, foi transferida para o Brasil, fugindo de Napoleão, ou seja, dos exércitos napoleônicos, e essa vinda deles aqui vai provocar mudanças muito grandes. Mas só lembrando, mesmo com o fim da era napoleônica, Dom João VI decidiu permanecer no Brasil. E aí a gente vai relembrar um pouquinho que transformações foram essas que ocorreram, certo? É importante para a gente entender a independência do Brasil, lembrar o que o período joanino trouxe. Então vamos lembrar alguns desses pontinhos do período joanino que vão colaborar para nosso processo de independência logo depois, certo? Então, o processo ganhou força, dentre outras coisas, porque o Brasil foi conquistando várias liberdades nesse processo. Uma das principais foi uma medida tomada por Dom João VI antes mesmo de chegar ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, certo? O primeiro local que ele parou foi a Bahia, e lá na Bahia, com uma semana de chegada ao Brasil, ele tomou uma das medidas mais importantes desse processo de independência, a abertura dos portos às nações amigas. O que isso significa na prática? Isso aqui é uma medida que instituiu liberdade, liberdade de comércio. Ou seja, aquele status colonial que a gente tem, que a gente não podia comercializar com ninguém, só com a metrópole, perde força. O comércio começa a ser feito a partir dos portos do Brasil, navios de outros países, principalmente da Inglaterra, começaram a trazer seus produtos para cá. Então, essa liberdade de comércio, é claro que vai ser algo essencial. Fora isso, a própria capital, o Rio de Janeiro, passou por um processo de urbanização, já que estava abrigando a coroa portuguesa, a grande parte da nobreza portuguesa, no Brasil inteiro começou a se pagar impostos para tentar fazer o Rio ser urbanizado. Então, a cidade se desenvolveu bastante. E também surgiram instituições que depois vão ser importantes no nosso processo de independência. A Casa da Moeda, para emissão de moeda, o Banco do Brasil. Essa primeira versão do Banco do Brasil, ela surgiu no período joanino. Quando o Brasil ficou independente, o Banco do Brasil continuou existindo, mas no primeiro reinado ele foi à falência. E aí ele é reaberto no segundo reinado. Mas é o primeiro banco em território brasileiro, então, claro que isso aí vai ser fundamental para cada vez mais você ter uma espécie de dinamismo na economia nacional. Fora isso, e o principal, a gente vai ter a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarve. O que é que significa isso? Antes, no status colonial, Portugal tinha esse nível, esse status jurídico, enquanto o Brasil, colônia, estava aqui embaixo. Se a gente foi elevado a Reino Unido, o Brasil passou a ter o mesmo status de Portugal. Na prática, essa medida aí já significa o fim do status de colônia. Se virou Reino Unido, não é mais colônia. A gente ainda fala do período colonial pelos próximos 7 anos até a independência por conveniência. E porque também tinha, obviamente, ainda algum laço importante com Portugal. Mas na prática é a gente entender isso, é a gente entender que juridicamente o Brasil já chegou ao status de Reino Unido e que aí a gente, obviamente, isso é um avanço muito grande porque vai criando um sentimento no povo de que aquela colonização não era mais aceitável. E complementando então, como eu disse, na prática o Brasil deixava de ser colônia para se tornar a sede do Império Português. Por quê? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil antes disso, é verdade. Mas
A partir de agora, com Dom João VI aqui, a família real, passou-se a administrar não só o Brasil, mas o Império Português inteiro, em vários continentes, a partir da cidade do Rio de Janeiro. O Brasil, então, se tornou a sede do Império Português, com a capital no Rio de Janeiro, porque é a partir daí que o rei, é onde o rei morava, e é a partir daí que se tomou decisões sobre o Império Português na África, na Ásia, na Europa, e por aí vai, certo? Então, é uma medida importantíssima, essa elevação à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves, e também esse status de sede do Império Português. O que a gente vai entender passo a passo é que um povo que vai ganhando liberdades, dificilmente ele aceita perder essas liberdades posteriormente. Se ele nunca tivesse experimentado, você poderia ter um descontentamento aqui, outro descontentamento ali. Mas quando você começou a experimentar essa liberdade, é óbvio que se alguém tenta tirar isso de você, bom, isso vai ficar ruim, você não vai aceitar. Então, na prática, a gente vai ver que o nosso processo de independência, o grande estopim dele, foi uma tentativa de Portugal de voltar atrás nisso, de retirar essas liberdades conquistadas. E aí a gente vai falar sobre isso ao longo da aula, certo? Complementando isso aqui, tivemos então em Portugal, para relembrar, uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto, em 1820, e essa Revolução Liberal do Porto, de 1820, foi uma espécie de golpe de Estado que houve em Portugal, uma revolução, que fez com que os portugueses, que estavam extremamente descontentes com a família real estando no Brasil, exigissem a volta de Dom João VI para Portugal. E aí eles fizeram duas condições. Eles disseram assim, ó, ou você volta e você continua rei, mas vê só, você não continua rei com o poder que você tinha antes, não. Não é um rei absolutista mais. Você fica um rei constitucional, ou seja, um rei com poderes limitados. Pense mais ou menos como seria na Inglaterra. Seria mais ou menos isso, certo? Outra opção, você não volta e a gente não lhe aceita mais como rei, você deixa de ser rei de Portugal. Então, sob forte pressão, Dom João VI voltou para Portugal, para manter a coroa em suas mãos, ainda que com a diminuição do seu poder. Mas ele deixou no Brasil o seu filho, Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I, como príncipe regente. Então, a Revolução Liberal do Porto aumentou a pressão para a volta de Dom João VI para Portugal. Dom João VI voltou a Portugal em 1821, mas deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. A partir daí, então, vai começar uma série de medidas, de atos, que vão fazer cada vez mais a elite brasileira se revoltar com a tentativa portuguesa de voltar atrás nas conquistas que o Brasil tinha tido. Como a gente já falou aqui, o Brasil tinha conseguido várias liberdades, liberdade de comércio, elevação ao status de Reino Unido, e Portugal deseja voltar atrás. A Revolução Liberal do Porto, que a gente falou agora, a mesma que exigiu a volta de Dom João VI, ela criou em Portugal as chamadas Cortes Portuguesas, que eram uma espécie de parlamento criado, está representado aqui nessa pintura de Oscar Pereira da Silva, que literalmente, quando as discussões são colocadas lá, tem até alguns brasileiros participando dessa corte, mas quando as discussões começam nas Cortes Portuguesas, fica muito evidente uma coisa: Portugal quer voltar atrás em todas essas medidas. Em outras palavras, eles querem recolonizar o Brasil. E a tentativa de recolonizar o Brasil que vai servir como grande estopim de nosso processo de independência. Então, essa tentativa portuguesa de recolonização aumentou a pressão pela independência do Brasil, fazendo com que grande parte da elite brasileira passasse a defender abertamente a independência. Ou seja, pressionar e defender. Então, é um erro a gente pensar naquela visão tradicional. Dom Pedro I, um dia, porque era um cara honrado, resolveu que era independência, independência ou morte, e desconsiderar que tinha todo um contexto por trás acontecendo de tentativa de recolonizar Portugal. Houve uma pressão gigantesca dessa elite, então a gente tem que entender que é um contexto, é um conjunto de coisas que vão acontecendo que vão levando essa independência a se tornar praticamente inevitável, no sentido que a pressão por ela vai aumentando bastante. E nada foi mais importante para a nossa independência do que a tentativa das cortes de recolonizarem o Brasil. Afinal, a elite brasileira não vai aceitar isso, certo? Então, eu trouxe aqui, inclusive, um discurso de um dos brasileiros que foi às cortes portuguesas. Como eu disse, tinha alguns brasileiros lá, um deles foi o padre Diogo Feijó, uma figura importantíssima, que um pouco mais de 10 anos depois, inclusive, vai ser regente do Brasil, entre 1835 e 1837, já no período regencial, mas ele estava aí nas cortes portuguesas. E vê aqui um trechinho do discurso dele.
O Brasil viu o eco da liberdade. Ele está se referindo às conquistas que houveram no período joanino. E apesar dos obstáculos que prevê, apesar dos sacrifícios em que entrar, e que mais ou menos sofre, rompe os laços da antiga e já forçada associação. Ou seja, ele está dizendo aqui que a gente não aceita mais ser colônia, que essa associação de metrópole e colônia era forçada, era antiga e não deveria mais existir. Mas esses fatos ligaram o Brasil a Portugal. Sujeitaram-no, vê, é uma pergunta, sujeitaram-no à dura necessidade de uma obediência passiva, ou seja, o Brasil tem que ficar obedecendo Portugal passivamente, a receber a lei que se lhe quiser ditar? Não, sem dúvida. Ou seja, ele é bem taxativo, não tem isso mais de Portugal mandar no Brasil, não. Nações respeitáveis por suas forças e luzes, aqui é a influência do iluminismo, certo? As luzes ou iluminismo, tem ensinado aos povos até que ponto se estende seus direitos, para que cegamente se queiram hoje subjeitar à vontade alheia. Então o padre Diogo Feijó está sendo muito explícito. Não tem isso de que a gente vai ser colônia de Portugal, mas não. A gente descobriu a liberdade. E ao descobrir a liberdade, a gente não vai aceitar mais ser dominado por quem quer que seja. E é isso que ele está dizendo aí. Então ele está traduzindo o sentimento dessa elite brasileira que não aceitaria mais essa situação de dominação. Certo? Então, complementando, nesse processo de independência do Brasil, a gente vai ter alguns eventos importantes. Um desses eventos é o Dia do Fico. O que é isso? Quando Dom Pedro I, a elite brasileira, demonstra que não vou aceitar essa tentativa de recolonização, é uma demonstração muito explícita. A gente não vai aceitar a tentativa de recolonização. Cada vez mais as cortes portuguesas percebem o que está acontecendo e não aceitam. Ou seja, eles querem forçar o Brasil. E uma das formas de forçar o Brasil a se rebaixar seria exigir a volta de Dom Pedro I para Portugal. O pai dele já estava lá como rei português. Mas por que ele teria poder aqui? Segundo a visão das cortes portuguesas instituídas pela Revolução Liberal, quem mandaria no Brasil seria Portugal. Não precisava um membro da família real estar aqui. E aí, então, houve uma ordem das cortes portuguesas dizendo para Dom Pedro I volte para Portugal. E ele recusou. Ele recusou muito pressionado pela elite brasileira, e esse evento a gente chama de Dia do Fico. É justamente quando ele decide ficar. Se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, né? Então é como se, o benitoso e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. É como ficou conhecido o Dia do Fico, que é quando ele se recusa a voltar a Portugal. E aí a pressão sobre ele só faz aumentar. Até o momento que Portugal, que as cortes portuguesas vão chegar e dizer assim, a partir de agora você não manda mais. E Dom Pedro I vai se recusar. Na verdade, o que ele vai fazer é o que ficou conhecido como cúmplice. O que é que seria o cúmplice? Dom Pedro I instituiu que no Brasil, a partir desse momento, ordens vindas de Portugal, das cortes portuguesas, só seriam válidas no Brasil se ele aceitasse. É um desafio explícito, é um desafio direto a Portugal, dizendo assim, não tem mais isso não, vocês não mandam não, quem manda agora sou eu. Se vocês quiserem manter essa associação que a gente tem ainda, vocês mandam as ordens para cá e eu decido. Se for algo que eu considerar correto, vai ser válido no Brasil. Se não for, não vai. Ou seja, só vai ser no Brasil válido se eu escrever o cumpra-se, se eu ordenar o cumpra-se, que seria basicamente isso. Então são dois desafios diretos de Dom Pedro I, que está muito pressionado por essa elite. Lembrem que ele está no Brasil há muito tempo, né? Ele chegou ao Brasil em 1808, a gente está falando agora de 1822, só um detalhe, uma correçãozinha, não é 1900, é 1822 aqui, certo? Claro. Então, ele chegou ao Brasil em 1822 em 1808, ele já estava no Brasil há 13, 14 anos, e aí é claro que ele já está muito próximo de grande parte dessa elite, e ele começa a se tornar uma espécie de porta-voz de boa parte dessa elite. E aí, então, Portugal literalmente vai tentar forçar a barra mesmo. Ele vai chegar e fazer um decreto em agosto. Lembra, nossa independência acontece em setembro. A gente está à véspera da independência, a véspera mesmo. Em agosto de 1822, Portugal emitiu um decreto anulando todas as decisões de Dom Pedro I no Brasil e exigindo novamente a sua volta ao país europeu. Ou seja, se Dom Pedro I cumprisse isso, o Brasil voltaria a ser uma colônia. Vê, ele lembre que não é a independência do Brasil não foi um ato isolado de uma pessoa. É claro que Dom Pedro I vai ter sua parcela de participação nisso, mas é muito mais a articulação da elite brasileira que não aceita mais isso. Então, quando Portugal fez esse decreto,
ficou uma situação que ou Dom Pedro I cumpre o decreto de Portugal e as suas ordens são anuladas, ele volta para Portugal, e com isso o Brasil com certeza voltaria a ser colônia, ou caminharia a passos largos para isso, com certeza é um exagero, mas provavelmente isso aconteceria, ou então ele vai simplesmente agora romper os laços, ou seja, declarar a independência. A pressão aumenta bastante. Aumenta muito, muito, muito. E aí, já no início de setembro, começa a vazar a informação que Portugal vai tentar reprimir. Já que Dom Pedro não voltou, já que está tendo esse desafio, eles vão mandar uma tropa aqui, talvez até prender Dom Pedro I e mandar de volta para Portugal à força. Quem vai falar muito sobre isso, para ele, vai ser a sua própria esposa, a princesa Leopoldina, que ela vai basicamente escrever cartas para ele, vai conversar com ele e vai pressionar, dizendo: ó, se você continuar assim, tomar uma decisão mais forte, Portugal vai vir aqui, vai te pegar e vai te prender. Então, ou você rompe, ou acabou-se. Então, era a hora, nos termos da época, de colher o fruto antes que ele apodreça. A independência está aí. Basta você fazer. Aqui tem um exemplo dessa carta de Leopoldina, né, da esposa de Dom Pedro. Meu querido e muito amado esposo, as notícias de Lisboa são péssimas. 14 batalhões vão embarcar nas 3 naus. Mandou-se imprimir suas cartas e o povo lisboense, o povo de Lisboa, tem se permitido toda a qualidade de expressões indignas contra a sua pessoa. Na Bahia entraram 600 homens e 2 ou 3 embarcações de guerra. Bom, por essa carta, e ver a data aqui, certo? Que chega para Dom Pedro I, certo? 7 de setembro. Aí, o que ele está dizendo é o seguinte: se você não fizer a independência agora, vai pôr tudo a perder e Portugal já está enviando tropas para o Brasil. Então você vai ser preso, vai ser tudo mais. Então faça a independência o mais rápido possível. E aí veio a famosíssima Declaração do Ipiranga, o Grito do Ipiranga, que seria aquele grito independência ou morte, que a gente sabe que tudo isso é romantizado, que não foi bem assim. Inclusive as representações do evento são muito posteriores. Por exemplo, o quadro mais famoso sobre a Declaração da Independência é de quase um século depois, de 60 anos depois. Então, na prática, a Independência ou Morte de Pedro Américo, que ele, inclusive, tenta colocar Dom Pedro I numa situação heróica, como se ele estivesse conduzindo uma tropa fiel e todo mundo com um ato heróico. E a gente sabe no dia que não foi bem assim, certo? Que não houve nem participação popular, nem o Dom Pedro I teve essa postura heróica, nem nada do tipo, certo? Isso é uma romantização depois que vai ser feita para tentar consolidar essa ideia de Dom Pedro I como grande herói da independência, certo? Mas lembrando que o quadro total não foi bem aquele. Se diz, inclusive, que ele estava com dor de barriga, que ele estava voltando sem ser acompanhado por uma tropa nesse modelo que a gente está dizendo. Então, não foi bem assim, certo? E as questões sobre isso, elas costumam justamente trazer essa problematização. Como a história escrita posterior, muitas vezes, nesse modelo aí, querendo criar uma narrativa heróica oficial, uma narrativa oficial do Brasil, eles vão fazer uma espécie de Photoshop. Eles vão chegar e retratar a coisa não bem como aconteceu, mas tentando colocar justamente o protagonismo em Dom Pedro I. E aí a gente já viu que, na verdade, não é isso. É um processo muito mais complexo do que a decisão de uma pessoa. Existia todo um processo acontecendo, conectado com a tentativa de recolonizar, a não aceitação da recolonização, a pressão da elite brasileira e, no fim das contas, Dom Pedro I assume essa posição muito de acordo com a conjuntura, né? Muito em razão da conjuntura. E aí não basta você dizer, estou independente, beleza. Você tem que ter algumas outras coisas aí. Você tem que dizer, eu estou independente, você tem que acabar com a resistência contra isso, e você tem que ter o reconhecimento das outras nações. Ou seja, os outros países têm que chegar para você e dizer, eu lhe aceito como país independente, vamos negociar, estabelecer uma embaixada, ver como vai ser a nossa relação enquanto nações, mas na prática não basta você dizer eu sou independente, você tem todo o contexto por trás. Por isso que a gente tem que falar um pouquinho da consolidação dessa independência. Vê, é um mito dizer que a independência do Brasil foi pacífica, certo? Não foi pacífica. Houve batalhas, houve situações como, por exemplo, na Bahia, no Pará, houve resistência contra a independência. Por exemplo, na Bahia, a derrota definitiva da resistência contra a independência só foi em 1823, um ano depois. Mas, ainda assim, ela foi menos violenta do que a dos nossos vizinhos, da América Espanhola. Então,
o que a gente chama hoje em dia de Argentina, Paraguai, Venezuela, Colômbia, esses países ao nosso redor que eram da América Espanhola, os seus processos de independência foram muito mais violentos que o nosso. As lutas lideradas por Simão Bolívar, pelo general San Martín, elas realmente foram conflitos imensos. O Brasil não teve isso, mas também é um erro dizer que não teve violência. Então, houve focos de resistência, sim. O principal deles na Bahia, teve no Pará, como eu disse, entre outros. E como nessa resistência, um militar, né, português, Inácio Luiz Madeira de Melo, ele acabou só reconhecendo a derrota em julho de 1823, certo? Então, foi pacífica? Não. Foi menos violenta do que a dos nossos vizinhos, mas pacífica não. Fora isso, a gente não tinha um exército formado ainda no Brasil para lutar contra Portugal. A gente está ficando independente de Portugal. Então o Brasil vai contratar mercenários para lutar pela consolidação da independência. Um deles, importantíssimo, Thomas Cochrane, foi contratado a peso de ouro para ajudar nessa consolidação da independência. E aí um detalhe, essa já é a primeira dívida do Brasil, porque o Brasil vai fazer uma dívida muito grande para pagar esses mercenários. Eles vieram muito caros, a preço de ouro mesmo, certo? Então, na prática, o Brasil já nasce endividado. Mas não é a única dívida que a gente faz. A gente vai ver já já que logo depois a gente teve outra dívida. Então, na prática, a nossa situação econômica, quando a gente vai começando a surgir, ela já começa a ser uma situação econômica difícil. Eu destaco aqui nas batalhas pela independência do Brasil a participação de Maria Quitéria, que vez por outra aparece em questões, certo? E que de início se disfarçou de homem para poder lutar no Brasil, pela independência do Brasil. Depois foi descoberta, mas acabou sendo aceita na tropa e se tornou uma personagem símbolo desse processo de independência. Então aqui, José Joaquim de Lima e Silva, o comandante do Exército Pacificador, que é como foi chamado o Exército, né, que também é Visconde de Magé, o título dele, ele vai dizer sobre Maria Quitéria. Essa mulher tem se distinguido em toda a campanha com indizível valor e intrepidez. 3 vezes entrou em combate, que entrou em combate e apresentou feitos de grande heroísmo, avançando de uma por dentro de um rio com água até os peitos, sobre uma barca que batia renhidamente contra a nossa tropa. O general Labatute conferiu-lhe as honras de primeiro cadete e, como tal, tem sido considerada no batalhão número 3 do Exército Pacificador. Tá aí um relato do comandante-chefe, né, do Exército Pacificador, exército que lutou pela independência do Brasil, reconhecendo o valor e a bravura de Maria Quitéria. Então, assim, o Brasil enfrentou situações difíceis para consolidar sua independência, houve batalhas, foi menos violento do que nossos vizinhos, não significa que não foi inviolento. Mas aí tem outra coisa que vai contribuir. Como eu disse, não basta a gente dizer, somos independentes. Beleza, reprimimos o foco de resistência. Mas os outros países têm que dizer que reconhece o Brasil independente, senão o Brasil não vai negociar com ninguém, vai ficar isolado. E aí o primeiro país a entrar nesse processo de reconhecimento do Brasil foram os Estados Unidos, que tinham no ano anterior, né, a independência em 22, os Estados Unidos reconheceram em 24, certo? No ano anterior ao reconhecimento, eles tinham enunciado a chamada Doutrina Monroe, que é muito conhecida com a expressão a América para os americanos. O que é que seria a América para os americanos? Bom, nesse momento, os Estados Unidos estão se comprometendo a tentar diminuir a presença europeia nas Américas. Ou seja, dentre outras coisas, também vai reconhecer movimentos de independência em relação a países europeus. Se o Brasil ficou independente em relação a Portugal, o Brasil ficou independente em relação a Portugal, a presença europeia nas Américas diminuiu, porque Portugal agora não manda nesse local. Então, o espírito da doutrina Monroe, que foi anunciado em 1823, ele colaborou para os Estados Unidos reconhecerem a independência do Brasil. E aí começou um processo muito direto. Quem queria que o Brasil fosse reconhecido logo era a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra estava com muitas vantagens comerciais no Brasil e essa ideia de vamos reconhecer, não vamos reconhecer, poderia prejudicar seus negócios, prejudicar seu comércio. O Brasil estava inundado de produtos ingleses e para a Inglaterra é isso que precisava acontecer. Só que se a Inglaterra reconhecesse, sem Portugal ter reconhecido, poderia ser visto na Europa como uma espécie de traição, porque Portugal e Inglaterra tinham laços muito profundos há muito tempo.
Então, qual é a única forma da Inglaterra reconhecer sem gerar um atrito diplomático maior? Portugal reconhecer antes. E aí a Inglaterra passa a pressionar Portugal pelo reconhecimento, e o argumento muito direto é basicamente o seguinte: se você não reconhecer agora, é capaz de você tentar reconquistar de volta e você provavelmente não vai conseguir. Você já está sendo derrotado nessas batalhas que estão acontecendo. Então esse território vai deixar de ser seu. Se você não reconhecer agora, você vai sair de mãos abanando. Mas se você reconhecer, eu tenho como negociar, intermediar a negociação, a Inglaterra, de uma indenização. Você não sai com as mãos abanando. Você vai perder o território, mas você vai ganhar muito dinheiro em troca. E aí, nesse processo de negociação, Portugal acaba reconhecendo a independência do Brasil e a Inglaterra também. Então, Portugal e Inglaterra reconheceram essa independência em 1825, justamente pela pressão inglesa de querer manter o seu comércio, de não ser prejudicado nesse comércio. Então, os ingleses desejavam controlar e aumentar a inserção no mercado brasileiro, e em troca conseguiram para Portugal que o Brasil fosse condenado a pagar uma indenização de 2 milhões de libras. Isso era um valor gigantesco para a época. Então é mais uma dívida que o Brasil tem, né? A gente já estava com dívidas por causa dos mercenários que foram contratados para lutar pela independência, e agora a dívida da indenização de 2 milhões de libras que deveriam ser pagas a Portugal. Então, para a gente finalizar esse processo, é importante a gente comparar o processo de independência do Brasil ao da América Espanhola, a América Latina como um todo. Vê, é um erro muito comum a gente não pensar no Brasil como sendo latino-americano. Nós somos latino-americanos. Quando está tendo ditadura no Brasil, está tendo ditadura no resto da América Latina. Quando está tendo populismo no Brasil, está tendo populismo na América Latina. Quando está tendo independência do Brasil, também estava tendo independências na América Latina, na América Espanhola. E o Brasil é parte da América Latina, né? Então, na prática, a nossa independência é 1822. Mas entre 1808 e 1828 estavam acontecendo uma série de independências na América do Sul, por exemplo, e as pessoas que fizeram a nossa independência sabiam o que estava acontecendo ao nosso redor. E isso faz diferença, certo? Então é um erro achar que o Brasil está isolado. Nós nos encaixamos nesse processo de independências que estavam acontecendo nas Américas, inclusive na América Espanhola aqui do lado. Então vamos comparar rapidamente, é uma coisa que as questões gostam, a independência do Brasil em relação às independências, no plural, né? Argentina, Venezuela, Colômbia, da América Espanhola. Primeiro ponto em comum é que os dois processos tiveram como pano de fundo as invasões napoleônicas a Portugal e Espanha. Vê, no Brasil, a invasão de Napoleão a Portugal levou basicamente à fuga da família real para o Brasil. E a partir daqui a gente teve o período joanino, né, Dom João VI aqui, que vai provocar transformações que vão ajudar a independência. Na Espanha, Napoleão também invadiu a Espanha e depois o rei, né, tirou do poder o rei, Fernando VII, e isso vai meio que cortar meio que a conexão que existia entre a metrópole, Espanha, e as colônias aqui na América Espanhola. Porque Napoleão vai colocar no trono da Espanha o seu irmão José Bonaparte como rei. A Espanha nunca aceitou muito bem isso, mas na prática, se o rei da Espanha nesse momento é o irmão de Napoleão, e bom, a gente sabe que Napoleão não tinha força para chegar às Américas porque ele era muito bom no exército, mas a sua marinha não era da mesma forma, ou seja, a marinha inglesa era muito mais poderosa, e se Napoleão quisesse atravessar o mar, exércitos napoleônicos para tentar controlar a situação aqui, era muito provável que esses navios franceses fossem derrubados. Então isso vai dar um certo grau de autonomia às colônias da América Espanhola. E da mesma forma, essas colônias da América Espanhola, elas vão, já que a Espanha não está conseguindo mais mandar, porque o rei foi deposto e o irmão de Napoleão está no poder, já que ela não está tendo esse controle direto, elas vão experimentando um grau de liberdade que elas também não tinham experimentado antes. E como eu disse a vocês antes, povos que experimentam liberdade dificilmente querem voltar atrás nisso. Então, assim como no Brasil, o processo que vai levar à independência da América Espanhola, dessas independências, tem como pano de fundo as invasões de Napoleão, certo? Complementando a situação. Todos esses processos foram conduzidos pelas elites locais, e isso tem consequência. Estruturas de dominação e desigualdade foram mantidas. Por exemplo, no Brasil, os latifúndios foram mantidas, a escravidão foi mantida. Então, na prática, você tem um processo que as elites querem se libertar dos europeus, mas eles querem manter o controle, querem manter a situação de privilégios, manter a desigualdade. Para a imensa maioria da população, você trocou um dominante por outro dominante, né? Um grupo que o oprimia por outro grupo que o oprimia, porque na prática quem era pobre continuou pobre, quem era escravizado continuou escravizado, e por aí vai. Terceiro ponto.
Eu já expliquei para vocês, ainda que tenha havido alguns combates no Brasil, as independências da América Espanhola foram, em geral, muito mais violentas, certo? Isso aí é uma coisa que a gente já explicou. Agora vem de todos esses o mais cobrado de vocês. Por que o Brasil virou uma monarquia? Seguinte, o que estava acontecendo na América Espanhola era o seguinte, deixa eu pegar aqui um espacinho só para a gente desenhar e eu explicar. Deixa eu apagar aqui. Seguinte, imagine que aqui é a América Espanhola, certo? Aqui o Chile, a Argentina, etc e tal. América Espanhola, aqui seria o Brasil. Não se preocupa com o mapa, está muito mal feito, mas o que importa é saber que aqui seria a América Espanhola. Nesses processos de independência, um desses processos vem do norte para o sul, da América do Sul, que é conduzido por Simão Bolívar. E outro processo vem do sul para o norte, Chile, Argentina, que vai ser conduzida pelo general San Martín. O que acontece nesses países da América Espanhola? Em geral, surge um grande país, outro grande país aqui, digamos assim. E aí a Espanha é expulsa, né? E esse país se consolida. Só que 3, 4, 5 anos depois tem algum tipo de revolução interna que vai fragmentando esse país em países cada vez menores. O que vai sendo chamado na época de republiquetas, ou seja, primeiro surge um país grande e esse país acaba sendo fragmentado em países menores. Então, essas republiquetas seriam uma ideia que seria conectada justamente com o fato de que na colonização da Espanha na América do Sul, na América Espanhola como um todo, mas na América do Sul, não existia um sentido de unidade, todo mundo integrado. Existia uma fragmentação na colonização, ela era dividida em regiões. E aí não existia um sentimento nacional, um sentimento de nação, um sentimento de somos a mesma coisa. Então, todo mundo desses locais, que a gente chama hoje em dia de Colômbia, Venezuela, Peru, etc e tal, eles se uniam para expulsar os espanhóis. Mas depois que eles expulsavam os espanhóis, não tinha nada que conferisse unidade a eles. A união era exclusivamente para expulsar a Espanha. E aí, depois de 2, 3 anos, aquela elitezinha local dizia: por que eu vou ser dominado por uma elite da Venezuela, se eu não sou venezuelano? Então começava a ter processos de independência que começavam a fragmentar esses países em países menores. E aí, quando os líderes da nossa independência, principalmente Bonifácio, José Bonifácio, que é o patriarca da independência, eles começaram a perceber o que estava acontecendo, eles disseram: vê, na América Espanhola ela está se esfacelando em países cada vez menores porque não tem um sentimento de unidade. E aí Bonifácio percebe, no Brasil também não. Na nossa colonização, existiu muito aquela ideia do sentimento regional. A Inconfidência Mineira queria a independência da região das Minas, a Conjuração Baiana da Bahia, a Revolução Pernambucana de Pernambuco e Redondezas. Em outras palavras, vai acontecer no Brasil o que aconteceu na América Espanhola. A gente vai virar vários países. E aí, para tentar evitar isso, essa elite brasileira, liderada por Bonifácio, eles vão bolar uma estratégia. E se a gente encontrar um símbolo que conecte todo mundo? Um dos símbolos que estava muito em vigor naquela época era a ideia da monarquia. Então, a monarquia seria um símbolo acima da fragmentação do Brasil. O objetivo, então, de o Brasil virar uma monarquia, a única monarquia que foi instaurada aqui na América do Sul, era que a gente evitasse a fragmentação do território brasileiro. Ou seja, se a gente seguisse um modelo republicano inicialmente, sem ter esse sentimento de unidade interno, provavelmente o Brasil seria vários países hoje em dia. E aí essa elite brasileira optou por uma monarquia, então o Brasil foi o único a escolher uma monarquia, enquanto nossos vizinhos optaram pelo modelo republicano, e a consequência disso é que o Brasil se tornou o único país de tamanhos continentais, porque ele conseguiu evitar a fragmentação do seu território, enquanto na América Espanhola não, essa fragmentação aconteceu e aconteceu muito. Então, para a gente finalizar, vamos fazer uma questãozinha aqui, para a gente entender o que eu estou mostrando para vocês. Sobre o processo de independência das colônias espanholas em comparação com o Brasil, podemos afirmar que, letra A, nas colônias espanholas, o processo de emancipação foi mais elitista que no Brasil. Não, nos dois foi elitista, certo? Tanto a independência do Brasil quanto a América Espanhola, então não foi mais. A escravidão no Brasil foi abolida como sistema de trabalho. Não, a escravidão no Brasil continuou existindo durante quase um século a mais. A nossa independência em 1822, a abolição da escravidão só em 1888. Tanto no Brasil como nas colônias espanholas, a república foi o sistema de governo mais aceito. Não, no Brasil foi a monarquia, não foi a república. Então, a letra D.
No Brasil, o processo de independência não resultou no esfacelamento do território verdadeiro, mantendo uma unidade geográfica. Aquilo que eu falei, o Brasil continuou um país de proporções continentais, enquanto na América Espanhola surgiram vários países a partir do processo de emancipação. Aquilo que eu disse para vocês, na América Espanhola o território foi fragmentado em vários países menores, enquanto o Brasil manteve a unidade territorial e muito disso foi pela escolha da monarquia no processo de independência. Então é isso, gente. Bora aparecer nas monitorias. Um beijo enorme para todo mundo.